Olá, gente, boa tarde. Bem-vindos a mais uma live de terça-feira. Estava com saudades de vocês, né? Semana que vem. Olá, tudo bom? Semana passada não fiz a live, né? Então, tô com saudade de vocês. E sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de uma coisa bem especial, né? Dando continuidade aí às lives que a gente tem feito. Hoje a gente vai falar assim como é que a gente pode se libertar dessas defesas emocionais. Tudo bom, queridas, lindas e maravilhosas? Então, assim, para a gente começar a falar sobre a live de hoje, tem uma reflexão. Uma reflexão que eu gostaria que vocês parassem para entrar em contato, né? Quem vocês acham aí que pode se interessar, manda aviãozinho. E a gente vai dar continuidade à live da semana retrasada, né? Que a gente falou sobre as emoções e suas defesas. E hoje a gente vai falar como que a gente se liberta dessas defesas emocionais. Porque da dor emocional não tem como se libertar, né? Tem como a gente trabalhá-la. Então, assim, a reflexão, para a gente ficar esse pouquinho de tempo que a gente tem para conversar quais são hoje as suas inquietações? Você se sente inquieta ou inquieto com alguma coisa na sua vida? Essa palavra inquietação remete a gente a um desconforto. Então, quem não se sente desconfortável em algum momento da vida? Eu vou trazer aqui alguns exemplos. Então, para que eu me liberte dessas inquietações, que são essas defesas emocionais, né? Porque uma inquietação, quando vem um desconforto, né? Uma inquietação, ela surge de uma dor íntima, que muitas vezes a gente não tem muita consciência dessa dor íntima, muita clareza. Mas a gente fica inquieto, né? Fica ali, sente uma coisa, sente outra e por aí afora. Então, qualquer inquietação que vocês estejam sentindo neste momento, ou já acordaram com ela, ou daqui a pouco vão senti-la, saibam que isso está ligado literalmente a uma dor íntima. Então, na semana retrasada, que eu falei sobre as emoções e suas defesas, a gente precisa recordar que emoção é uma reação diante de uma situação. Essa reação que eu tenho diante de uma situação, eu uso a minha parte cognitiva, porque na hora que eu vou interpretar uma situação, eu estou usando a minha parte cognitiva. Só que a forma como eu reajo, muitas vezes, ela está diretamente ligada a uma sensação, a uma emoção, porque emocionalmente eu reajo às coisas, às inquietações que estão acontecendo. Então, algo está acontecendo que não é agradável, que não é de acordo com aquilo que eu gostaria. Então, surge um desconforto, uma inquietação qualquer. Essas inquietações, essas dores emocionais, que podem ser das mais leves, medianas até as mais fortes, não tem como você imaginar. Ela é inatingível aos olhos dos outros. Porque a minha inquietação, a minha dor, só eu consigo compreendê-la, né? Raríssimas são as pessoas que conseguem se colocar no lugar do outro, ter um pouco de empatia ou de compreender o tamanho da inquietação que eu tô ali, de uma certa forma, expressando de alguma maneira, né? Então, não dá para a gente dizer para o outro como ele tem que se sentir. Isso é algo que não deveria nem passar pela cabeça das pessoas, né? Dizer para o outro como ele deveria se sentir, porque é tão pessoal, é tão único, e às vezes aquela inquietação que a gente está sentindo naquele momento, ela é tão inconsciente nossa, que como é que eu vou falar para o outro como é que ele está se sentindo? Eu mal consigo dizer para mim, né? Então, esse desequilíbrio que surge, né, quando não há harmonia em algo na nossa vida, seja em que âmbito for, em que contexto for, o nosso corpo mesmo, tanto mental quanto físico, todas as partes, ele vai buscar a homeostase. Nosso organismo, ele busca a homeostase por diversas formas, porque o equilíbrio precisa se instalar. Na natureza tudo tem equilíbrio, né? Para as coisas ficarem em equilíbrio vão acontecendo várias outras coisas. Então a gente não é diferente, que a gente veio da natureza, né? Então essa harmonia, ela é uma busca constante para todos nós. Só que o que acontece? Por a gente não ter conhecimento, por a gente não ter acesso, por a gente não
não entrar em contato com essas dores emocionais, com essas inquietações, porque a gente, de uma certa forma, tem muita... não tem uma educação que nos prepara para isso. A gente vai buscar várias formas de fugir dessa dor emocional. Porque é como se a gente precisasse se anestesiar, é como se a gente precisasse trazer um estado momentâneo de bem-estar para não entrar em contato com aquilo que é doloroso, né? Da mesma maneira, assim, quando a gente dá vamos fazer um exemplo aqui engraçado, né? Horrível, mas engraçado. Tipo, dou uma topada. Na hora que eu bato meu braço, minha mão, meu dedo, meu pé, qualquer parte do corpo, a gente põe a mão. A gente fica passando a mão para ver se a dor vai embora. Porque a gente quer... Aquela dor, ela é muito ruim. E o que eu tô dizendo é verdadeiro e não é pra fazer o contrário, pelo amor de Deus. É pra gente ficar ali, né, sentindo aquela dor. Então, as dores emocionais, que são as nossas dores íntimas, essas inquietações que a gente tem, elas... A primeira reação que a gente tem é querer não entrar em contato com isso. Isso é normal, gente. Por mais que eu fale nas minhas lives sobre essas questões emocionais, o aprendizado sobre isso, não existe como a gente fugir da dor emocional. Tem como a gente se libertar da defesa em relação a essas dores emocionais. E por isso a gente precisa identificá-las. Então, qualquer inquietação que você esteja sentindo, de qualquer nível, ela está relacionada a uma dor íntima sua. Tá? Então precisa prestar atenção. Então esse movimento de busca de harmonia, esse movimento, por exemplo, você está incomodada com uma bagunça na sua mesa, por exemplo, você vai querer limpar, arrumar, porque incomoda. Então qualquer inquietação, ela precisa ser arrumada, né? Então o nosso organismo como um todo vai buscar essa homeostase, né? Isso é normal, isso é factível de saudável para todos nós, ok? Só que a gente precisa aprender a entender, né, que a gente vai usar esses mecanismos de defesa para se defender das dores, como eu falei na live da retrasada, porque semana passada foi feriado, não teve live. Então quem ainda não assistiu, vai lá assistir, que vai conseguir compreender mais ainda, porque lá na live da semana passada eu trouxe alguns exemplos desses mecanismos de defesa, tá? E tá lá legal para vocês ouvirem, vale a pena. E aí a gente vai usar esses mecanismos de alguma forma, a gente vai usá-los para poder trazer esse amortecimento, para poder trazer essa é uma anestesia que a gente usa, não tem como, a gente se dispõe desses mecanismos, é natural. O que é importante é que a gente vá trazendo lucidez e consciência disso, né? Tem até essa semana, foi essa semana ou semana passada, teve uma cliente minha que postou e me marcou, não sei se ela tá aqui assistindo a live, um meme, sei lá, acho que é um meme, que fala assim, eu odeio quando a minha psicóloga, eu não gosto quando a minha psicóloga diz pra mim que 99,9%, 90% das coisas que acontecem na minha vida eu estou sentindo é minha responsabilidade. E não tem de onde a gente fugir, é verdade, não tem. Por mais que seja doloroso, né, não tem como. Então, ilusoriamente, nós vamos seguindo, atribuindo às pessoas, tá, a responsabilidade pelas nossas dores, pelas nossas frustrações, pelas nossas angústias, pelos nossos desconfortos. A gente vai permanecendo numa consciência adormecida, né? E a gente vai projetando a nossa própria inconsciência de nós mesmos. Na verdade, o que a gente faz com as pessoas ao nosso redor e com as situações, esses mecanismos que a gente se defende das dores emocionais, é uma projeção da nossa inconsciência de nós mesmos, né? Por isso, gente, conheça-te a ti mesmo é um caminho dos mais importantes e únicos que eu conheço na minha vida, que traz a capacidade da gente ter mais qualidade e equilíbrio na vida. Vai buscar isso, né? E isso tudo se faz, essa vida ilusória, essa situação de ilusão que a gente vive, muitas vezes a gente nem acredita que vive, a gente afirma que não, mas infelizmente é verdade. Ela vem do medo de enfrentar a nossa própria consciência e assumir a responsabilidade pelo nosso sofrimento, né? E os mecanismos que a gente se usa para se defender dessas dores, eles vêm porque a gente não se sente capaz de enfrentar os desafios.
né? Porque esses desafios, essas inquietações, como eu perguntei para vocês no início da live, qual é a inquietação que você está sentindo hoje? Ou quais são as inquietações que você está percebendo que estão fazendo parte da sua vida, né, nesse período, né? Então, inconscientemente a gente vai lançar, a gente vai se comportar de maneira autodestrutiva. Isso não é consciente. A gente usa os mecanismos para se defender das dores, né? E a gente vai, esses mecanismos fazem com que a gente projete, né, a nossa inconsciência de nós mesmos ao redor, no entorno. E a gente vai, de maneira bem inconsciente, né, manifestar comportamentos autodestrutivos. Ah, mas aí a pessoa tá ali sendo egoísta, só pensando nela e fazendo coisas ruins com os outros. Por mais que a pessoa seja ou tenha um comportamento mais egoísta na vida dela, quando ela age de uma forma que prejudica o outro, ela também está se autodestruindo um pouquinho. Por quê? Porque a gente é um ser de relação. Né? Por mais que a gente vive só, por mais que a gente se isole, existe uma dor aí de uma necessidade, porque tudo vem, a harmonia ela se faz presente quando eu me sinto satisfazendo as minhas necessidades. Então eu tô ali percebendo e tendo consciência das necessidades que eu tenho, eu vou buscar satisfazer. Quando eu não tenho muita clareza das minhas necessidades, essas reações diante das situações que a gente vai interpretando, elas são automáticas, essas sensações emocionais, essas reações emocionais. E a gente fica ali naquela reação primária, naquela emoção primária e não vai além. Então a gente vai criando um círculo vicioso e não sai do lugar. E o nosso cérebro, ele registra a dor emocional. E ele compartilha a mesma área de quando ele está registrando essa dor emocional, é a mesma área da dor física, né? E aí ela vai se manifestando. Então a dor emocional, ela vai necessitar de uma anestesia, desses mecanismos para a gente se defender. Porque é isso que faz com que a gente vá buscar de alguma maneira lidar com essas inquietações. Só que o que a grande maioria faz, por uma inabilidade da inconsciência de si mesmo, por não entender das emoções básicas e de como que a gente faz o desenvolvimento para o mundo dos sentimentos e a integração, né, dessas inquietações que a gente tem para poder ter um pouco mais de paz, tranquilidade na vida, e toda vez que se sentir inquieto e que vier essas questões, novamente voltar para o equilíbrio, saber, entender que o seu organismo está buscando uma homeostase, um equilíbrio, né? O que acontece? A gente generaliza. Então, o que é comum de todo mundo que eu vejo, a grande maioria fazer? A gente usa a ansiedade, muitas vezes, como esse mecanismo de defesa, como uma interpretação dessas inquietações, por não conhecermos mesmo, por uma inabilidade absurda, né, de não se conhecer, de ter uma inconsciência grande de si próprio. Aí a gente tá ansioso, aí eu tô ansiosa, aí fica falando que você é ansioso, já intitula que isso é uma doença, que é um problema. Muitas vezes a gente vai para diversos tipos de profissionais que também corroboram com essa fala, né? Então a gente vai tentando se esquivar dessa dor de todas as formas, né? E aí quanto mais eu me esquivo da dor, mais essa dor fica presente, mais ela vai gerando um tamanho muito grande, porque é uma constante de negação. Eu vou ali com uma dificuldade muito grande de enfrentá-la, né? E eu vou usando cada vez mais esses mecanismos, né? Quem não assistiu a live anterior, da semana retrasada, tá lá, onde eu citei alguns desses mecanismos, tá? Então, o que a gente precisa entender é que existe um aprendizado por trás de cada evento doloroso. Por mais que a gente não acredite, por mais que a gente não queira saber, por mais que a gente fique meio revoltado com essa fala, não tem para onde fugir, gente. Existe um aprendizado, né? Então, todas essas inquietações... E assim, o nosso corpo, a natureza é tão perfeita, né? O nosso organismo, ele é tão perfeito, né? Quem criou, o criador de tudo, ele é tão perfeito... Tem que dialogar com a tua ansiedade, querida. Ele é tão perfeito que ele coloca a inquietação na nossa vida, ele nos cutuca.
Teve uma live aí que eu falei uma coisa que eu não me lembro qual foi, que eu disse que dentro da nossa família existem diversas pessoas. E muitas dessas pessoas, né, elas têm essa serventia. Elas vão nos provocando com determinadas falas, com determinados comentários. E é justamente para me tirar da zona de conforto, para eu olhar para isso, porque se tá me incomodando, eu tive um cliente que ele até hoje, de vez em quando ele aparece aqui nas minhas lives, ele falava comigo, ele falava assim, se a dor tá em você, se a inquietação tá em você, provocada por qualquer coisa externa ou interna, principalmente por algo externo, se você se sentiu inquieto, é porque tem um conteúdo seu que foi cutucado que você precisa olhar para poder buscar esse aprendizado. Né? Então o que a gente pode fazer? Qual é assim, como que a gente pode enfrentar? Né? Como é que a gente pode se defender, como é que a gente pode então se libertar dessas defesas emocionais que a gente usa automaticamente, a gente aprende a fazer isso e mais, elas são necessárias, elas são importantes para que a gente anestesie aquela dor para poder dar conta dela. Né? Igual, lembra quando eu dei o exemplo de bater? Quando a gente bate, a gente bota a mão e fica passando a mão para ver se melhora. É a mesma coisa com as questões emocionais, com as inquietações, com essas questões aí que a gente vive. Né? Então não existe outra maneira a não ser encarar, né? Encarar essa bagagem emocional que a gente tem. E isso não significa que eu tenho que reviver o trauma. Até porque existem várias situações na nossa vida que a gente já experimentou e que são altamente traumatizantes, altamente dolorosas, e a gente vai guardando essas dores e vai meio que fazendo eu esqueci a palavra. Esses cachorros latindo me deixam meia doida aqui na minha cabeça. E aí como a gente vai usando, já nem lembro mais o que eu falei, vou voltar aqui. Então a gente vai, não significa reviver essas dores. E acessar a bagagem emocional não é reviver, não é retraumatizar. Né? Existem formas específicas para a gente fazer isso, existem profissionais adequados, qualificados para a gente procurar, para a gente buscar esses entendimentos dessas nossas dores, dessas nossas inquietações, para que a gente vá aprendendo a elaborá-las. Então esse mergulho interior, ele é importante porque ele faz com que eu identifique as emoções que ficaram travadas, os desafios que eu não superei na minha vida, né? As dores que eu vivi, sejam elas quais forem, esses desafios que eu não supero me causam dor, as alegrias sufocadas, quantas alegrias sufocadas que a gente vive de acordo com um sistema que nos reprime tanto. Esse coração fragmentado que a gente tem, fica tão amofinado, tão pequenininho, e ele precisa ser recomposto. Então, a gente vê, todas essas situações vêm de passados transitórios e que a gente precisa ver esses conteúdos que surgem. Exemplos de conteúdos quando a gente fica inquieto. Da onde eles podem vir? Podem vir de relações complexas, de diálogos, sentimentos e sensações guardadas e que foram internalizados de maneira distorcida ou dolorosa. Barreiras que a gente enfrenta e fica aquela barreira, a gente não consegue ir além. Situações de rejeição, de raivas, de estagnação, de atritos, de proibições, de justificativas, muitas vezes que a gente fica se justificando em relação às coisas, embaraços que a gente vive, medos, perdas, constrangimentos, angústias, vínculos afetivos. É uma série de conteúdos que a gente vai trazendo, de um passado, inclusive. Quando eu falo sobre constelação familiar, o recurso da constelação familiar é um desses recursos que eu citei, que é importante a gente usar, buscar, para poder aprender a se libertar dessas defesas emocionais que a gente entra ano e sai ano e fica muito preso e paralisado em relação a elas. Então as constelações, elas entendem que esses nós, que essas inquietações, que esses atravancamentos, essas coisas todas que a gente vive, elas têm um entendimento,
né, dentro do nosso sistema. Então a gente tem ali, a gente veio de nosso pai e da nossa mãe, a gente carrega dentro de nós as células do sistema familiar de ambos. Imagina a quantidade de padrões, de verdades que são instalados ali de geração a geração lá para trás, e o quanto a gente vai repetindo de maneira inconsciente esses padrões. Né? E tantos essas situações que às vezes a gente está ali vivendo algo que a gente nem se dá conta, e não é nosso, é desse nosso sistema familiar. Então, quando a gente enfrenta uma situação, a gente vai enfrentar uma situação que causa uma dor emocional, né? Existe uma ação, né, que ela é psicossomática. O que acontece? Existe um órgão que a gente vai usar um órgão que ele vai funcionar como uma válvula de escape. E esse órgão ele vai receber toda a descarga energética não suportável pela nossa mente. Por que a gente usa os mecanismos de defesa? Porque a nossa mente, ela não dá conta de ficar ali olhando para aquilo. A gente muitas vezes não tem recursos na mente. Então a gente vai usar e isso vai desaguar num órgão. Por isso as doenças físicas, muitas vezes, inclusive as comportamentais. Então as emoções, elas podem provocar transformações no nosso organismo de uma maneira grandiosa. Porque a gente inibe ou libera a produção das substâncias de adrenalina, de cortisol, de serotonina e por aí vai. Então a dica para a gente se libertar, né, algumas dicas para a gente ir se libertando dessas defesas emocionais, uma delas é: não queira mudar as pessoas à sua volta. As pessoas que convivem com você, não queira mudá-las, né? Conversar, se comunicar, dizer, por exemplo, para o companheiro ou para os filhos que você está em um processo de mudança e que você precisa do apoio deles e do apoio do seu processo. É uma forma de você, como é que fala assim, aceitar as pessoas como elas são. Porque a gente quer que o outro mude para que a gente não sinta mais o nosso desconforto, a nossa inquietação. Minha inquietação é com meu marido, é com a minha mulher, é com meu filho, é com meu marido, com meu sogro, com a minha sogra, com meu cunhado, com a minha irmã, seja lá com quem, ou com o chefe. A gente vai delegando as inquietações para o externo, como eu já falei no início da live, né, e na anterior também. Então, não querer mudar, aprender, né? Então, para se libertar das defesas emocionais, é aprender que eu não posso delegar ao outro. Né? Eu posso me comunicar. Ah, mas Magda, você está me dizendo que eu vou falar, eu vou conversar e a pessoa vai falar que eu tenho nada com isso. Ok, ela vai falar que ela não tem nada com isso, você não pode mudar esta pessoa, mas você pode exigir respeito e falar, eu estou comunicando, eu não estou te pedindo nada. Né? Se você não pode apoiar, ok também. Então esse tipo de postura de aceitação vai ajudando a gente a se libertar dessas dores, porque a gente vai olhar para os nossos conteúdos. Né? Muitas vezes procurar alguém de sua confiança, que você acredite, que seja alguém que você possa falar sobre esses projetos, seus projetos mais íntimos, suas dores. É óbvio que às vezes a gente procura uma pessoa e aquela pessoa que a gente procura nos decepciona, por exemplo. E aí a gente não pode mudar o outro. Então muda de pessoa, gente. Pelo amor de Deus, só não pode deixar de falar. Por quê? A troca é fundamental. Porque quando eu estou falando dos meus problemas, das minhas dores emocionais, dos meus projetos, eu estou me ouvindo. E quando eu me ouço, né, eu tenho a capacidade de elaborar, capacidade de compreender, até de ter tomadas de consciências, de buscar as soluções. Né? Uma outra dica é não supervalorizar certas situações, sejam elas boas ou ruins. A gente tem um ego que não aceita as dores emocionais, então existe uma supervalorização. E além do ego, a gente tem uma estrutura psicológica muito única e particular de cada um de nós. Então tem pessoas que supervalorizam mais situações do que outras, e esta é a natureza daquele ser humano. Eu sou um exemplo. E aí, eu não posso me transformar num outro ser, mas eu posso aprender que por eu saber que eu supervalorizo, eu começar a refletir comigo e inclusive com outras pessoas, uma terapia ou uma outra pessoa qualquer, para eu medir até onde está a minha dor e quando eu coloco a minha dor naquela situação, boa ou ruim, eu posso supervalorizá-la. O que é colocar, supervalorizar de uma maneira boa? Ficar iludido. Né? Totalmente iludido, não vê a realidade. Ou de uma maneira ruim, ficar colocando aquilo como se fosse o fim do mundo e eu não saio da dor emocional.
Então, não supervalorizar é ir buscar um quê? Uma postura de aceitação. E a postura de aceitação vai trazer mais equilíbrio e, inclusive, vai facilitar a busca de solução. Vai facilitar você cuidar dos seus pensamentos, que é uma outra dica, tá? E aí, prestar atenção nos pensamentos que surgem, né? Os nossos sonhos são verdadeiras conversas e comunicações, que o sonho ele fala de uma linguagem simbólica, porque é o nosso inconsciente se colocando ali, né, à disposição da gente. Então, buscar identificar, buscar ficar atento para perceber os pensamentos que estão ali, compreender esses pensamentos, eliminar aqueles comportamentos que não têm serventia nenhuma. Se pergunte, isso que eu estou pensando agora, que está me causando esse mal-estar, essa inquietação, tem alguma serventia? Então a gente tem que aprender a mandar embora, eliminar, porque está linkado com algum desses conteúdos, alguma dessas feridas, né? E aí a gente vai buscar essa transformação. Quando eu falei da supervalorização, que é usar a postura de aceitação e equilíbrio, quando você cuida do seu pensamento, você tem uma oportunidade de forçar o teu pensamento a pensar em solução, e não a ficar na reclamação, na lamentação, e naquilo que a gente faz com o pé nas costas sem perceber, né? Uma outra dica, gente, sorria. São duas coisas que a gente precisa mesmo se forçar. Sorrir e dizer sim. Sempre de olhos abertos, em pé, olhando para o espelho, olhando para o nada. Sorria, force o sorriso. Diga sim, sim, sim. Sim é uma palavrinha poderosa. Ela tá... Quando eu falo isso, o que eu falei aqui atrás? Conversar, eu estou falando, eu estou me ouvindo. Então eu vou receber essa informação, todo o meu organismo vai receber essa informação e eu vou... fazer o quê? Liberar a ocitocina, noradrenalina, adrenalina. A sensação de leveza, ela é fantástica. Então a gente precisa aprender, mesmo que não tenha clareza daquela inquietação. Quando eu digo sim, eu estou dizendo sim para aceitar o que eu não posso mudar. E olhar para aquilo que eu posso mudar, porque os nossos mecanismos de defesas emocionais, eles são sempre colocados de fora. A gente não olha para essas dores, a gente quer evitar de todas as formas olhar para nossas dores, né? E refletir, buscar reflexões, melhores maneiras de buscar soluções. A reflexão é um hábito, é um treino que você pode fazer para o teu cérebro. Então você está treinando o teu cérebro a pensar diferente daquilo que a gente foi acostumado, desses padrões que a gente carrega do nosso sistema familiar, geração após geração, entra ano, sai ano, do coletivo que a gente carrega também, não é só do sistema familiar, tem do coletivo também. Então refletir, pensar em melhores maneiras de soluções, a gente vai treinando o cérebro. Então quando a gente está impactado, chegou um impacto, por exemplo, eu vim de São Paulo, eu fui para São Paulo, eu voltei de São Paulo, passei a semana passada lá. E quando eu retornei e achei um CD, porque o meu carro não tem, na verdade é o carro do meu marido, ele não tem som, Bluetooth, essas bodegas aí. Então eu achei um CD que eu tinha gravado para ele quando a gente tinha começado a namorar, cheio de música romântica, deliciosa, uma música que ele gostou. E aí, o que aconteceu? Esse CD estava guardado. Quando eu peguei no CD, eu tive uma inquietação. Liguei, dei a mínima para minha inquietação. Vim-me embora, botei o CD. Nossa, o que aconteceu? Por que essa inquietação veio? Porque eu me lembrei de algumas situações desagradáveis que nós dois vivemos ao longo desses anos todos que a gente está junto, que não é um mar de rosas, óbvio para ninguém. E eu acessei memórias de coisas que já foram resolvidas da boca para fora, porque ainda tem incômodo aqui dentro. Ainda toca nas minhas feridas, que são minhas, que não tem nada a ver com ele. Começou a me dar uma sensação de tristeza, um negócio, que eu falei, gente, qual é o conteúdo que está sendo cutucado? Né? E ao invés de curtir o CD, eu comecei a ficar de mau humor, né? Até descontei nele um pouquinho também. Mas aí depois eu falei, opa, volta, reflete, para pensar na solução. O que está acontecendo com você? Esquece o entorno. E aí eu pude trazer, elaborar
Aí eu já tenho, lógico, né? Eu faço terapia há muitos anos, sou psicóloga, trabalho. Não é possível que eu não saiba fazer isso em mim um pouquinho, né? Por favor, né? E aí vocês percebem como a gente sai do equilíbrio. E o organismo, ele vai buscar homeostase através dessas inquietações. E se eu não abro para ouvir essas inquietações, se eu não abro para ter coragem para olhar para mim, para as minhas dores, eu não vou elaborando essas dores. Elas vão tomando conta de mim e vai ficando um círculo vicioso. Então é muito importante, o treino cerebral, ele é fundamental. Doar-se. Gente, trabalho voluntário é uma outra forma da gente ir se libertando dessas defesas emocionais. A gente, quando tá ali se doando, fazendo trabalho voluntário, a gente tá desenvolvendo novos valores, a gente está desenvolvendo uma estima melhor, a gente está se desenvolvendo pessoalmente, a gente traz até equilíbrio emocional, a gente vai aliviando as dores, porque a gente, muitas vezes no trabalho voluntário, numa doação da vida, a gente está ali dando algo, um tempo nosso ou coisas nossas para as pessoas muito mais necessitadas e com problemas que a gente nem imagina que poderiam existir no mundo. E isso dá um alívio, né? Porque isso mostra também que a gente não é o centro do universo, apesar de muita gente achar que é o centro do universo, né? E faz também com que a gente vá treinando a acessar a luz que a gente tem dentro da gente. E quando eu acesso a minha luz, né, eu permiti uma sombra vir à tona, usei a minha luz para integrar essa sombra. Isso é um exercício diário. E é no fazer que a gente vai aprendendo a fazer isso. E aí eu tenho o entendimento de que é possível construir uma nova vida. É possível começar tudo de novo. É possível transformar a minha vida no que eu quiser. Né? Novas oportunidades existem o tempo todo na vida de todos nós. Só que a gente tem uma inconsciência de si mesmo, uma ignorância de nós. E as dores emocionais, quando surgem, a gente vai usar os mecanismos para se defender e para ali. E isso vai criando um vício, né? E a gente vai responsabilizando o entorno. Quando eu olho para as minhas dores emocionais e procuro me responsabilizar e vou entrar em contato com ela, mesmo que para isso eu precise procurar profissionais ou recursos para eu poder fazer isso, eu vou começando a desligar do entorno e a me responsabilizar, e eu vou podendo praticar com isso que eu falei para vocês. Então, quem ainda não viu a live anterior, vai lá ver sobre os mecanismos, assiste essa de novo se quiser, manda para as pessoas que vocês acreditem que possam se beneficiar com esse conteúdo, porque semana que vem eu vou trazer para vocês, né, dicas assim de forma assim bem concreta, o que é possível fazer. Então, para vocês, para muitas pessoas, inclusive para quem vocês conheçam, que não tem recursos de buscar muitas vezes profissionais, eu vou trazer aqui exercícios para que a gente possa fazer, para ir entrando em contato com essas dores emocionais, aprendendo a se libertar. Já dei algumas dicas aqui de como se libertar das defesas emocionais que a gente desenvolve, constrói e usa, porque é normal. Então, semana que vem vai ser bem prático a nossa live. Eu vou dar exemplos, vocês tragam caneta, papel para vocês anotarem. Se quiser, depois vai ficar sempre gravado, vocês podem assistir quantas vezes quiser e anotar, porque às vezes a gente até usa os recursos, vai buscar uma constelação, vai buscar uma terapia, ou qualquer outro tipo de terapia, a gente busca, a gente faz, só que é uma vez por semana. Uma constelação, por exemplo, é uma vez que eu faço, depois eu levo quase 60 dias para fazer uma outra, nem sempre eu tenho condições de fazer, então eu vou poder usar esses recursos para ter uma certa autonomia de uma autoanálise, para aprender a buscar esse equilíbrio e entender o que o meu organismo está buscando como equilíbrio, homeostase dessas inquietações que a gente traz, e vai continuar experimentando-as por muito tempo, até, né, o dia que a gente não estiver mais aqui. Então é isso, gente. Espero ter contribuído hoje com vocês, tá? Fica aqui meu beijo carinhoso, minha gratidão pela presença de todos vocês e todos aí que também vão me assistir, tá? Então até a semana que vem. Até logo!